irmãos? Como é bom estarmos na presença do Rei Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, como sempre, Deus tem uma palavra no nosso coração. Aqueles que podem, fiquem de pé comigo e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lucas 10, versículo 25. A parábola do bom samaritano. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqueles que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Oh, Jesus. Vamos esperar os irmãos se encontrarem para lermos juntos. Lucas, capítulo 10, versículo 25. O livro das parábolas. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Como você a lê? A isso ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de tirarem as roupas e lhe causar muito ferimento, retirando-se, deixou-o ser morto. Por casualidade, de vez em quando, com uma frequência que não se pode determinar, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de lado. De igual modo, um levita descia pelaquele lugar, e vendo, passou de lado. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicou-lhes óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que lhe caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: aquele que usou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Pai, a tua palavra está aqui. Torna ela, meu Pai, viva em nossos corações. Nos ilumina, meu Pai, com a tua verdade e graça, e cumpre o propósito que o Senhor a enviou, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus, extremamente conhecido da palavra de Deus. O texto, o bom samaritano. Por causa desse texto aqui, nós temos vários e vários projetos com esse nome. Existem hospitais chamados bons samaritanos, clínicas de recuperação chamados bons samaritanos. Existem projetos chamados Bom Samaritano. E se você for no centro de Montes Claros, você vai encontrar, perto da ferrovia, um hotel de baixo custo chamado Samaritano. Samaritano. Então, Bom Samaritano se tornou um conceito comum no imaginário de todo o ser humano, de todo mundo que teve um leve contato com o cristianismo. E aqui, meus queridos irmãos, não precisa forçar muito para nós entendermos o significado dessa palavra. Não precisa fazer um exercício exegético, hermenêutico, pesado, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco quando nós lemos esse texto. Mas nós vamos nessa noite, com a graça do Senhor Jesus, tirar algumas lições
para nós aplicarmos a nossa vida. Com a graça do Senhor, e se o tempo permitir, nós vamos ver esse texto aplicado em 3 dimensões da nossa comunhão com Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando nós lemos os evangelhos, e esses dias eu terminei de debruçar a meta que eu pus comigo mesmo sobre o livro de Mateus, nós vamos ver, meus amados irmãos, que depois do capítulo 12 de Mateus, do capítulo 13 de Mateus, quando Jesus começa a se apresentar publicamente, fazendo milagres, há um consenso entre os fariseus, há um consenso entre os escribas, há um consenso entre os saduceus, há um consenso entre os herodianos, há um consenso de todos aqueles que participavam da religião instituída pelo templo, de tentar pôr Jesus à prova e tentar pegar Jesus de alguma maneira, tentar captar, pegar Jesus de alguma maneira nas suas palavras. E essa parábola, que só se apresenta no livro de Lucas, está nesse contexto de Jesus sendo provado publicamente, com perguntas, com palavras, com insinuações, para ver se Jesus cai de alguma maneira em algum desses laços, para saber se realmente ele era portador da verdade. E esse escriba se apresenta diante de Jesus e faz uma pergunta, que é uma pergunta muito importante para todo mundo. É a pergunta que todas as almas do mundo deveriam fazer em algum momento da vida. Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Mestre, qual o caminho da salvação? Mestre, qual é o caminho para que a minha alma não caia na perdição e encontre vida em Cristo? Eu acredito que nós estamos aqui, né, irmã Briana? Eu acredito que nós estamos aqui para podermos, porque um dia o Espírito Santo nos convidou a responder essa pergunta. E o que eu acho interessante, meus amados irmãos, que Jesus, sabedor de todas as coisas, Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabe que essa resposta, no contexto judaico, sabe que essa resposta, no contexto da época que ele estava, diante de um escriba, era uma pergunta muito fácil de ser respondida, não era uma pergunta difícil de ser respondida. Ele fala assim: olha, antes de dar o meu parecer, eu gostaria de entender o que você entende sobre a pergunta que você começou a me apresentar. Eu gostaria que você apresentasse a sua opinião diante do que você acabou de me perguntar. Deixa eu ver se o conceito que está na sua mente, no seu coração, na sua prática, condiz com a verdade. E ele apela para 2 textos do Antigo Testamento e diz assim: você deve amar o Senhor. E para quem gosta de café, esse versículo é muito fácil. Você deve amar o Senhor com todo o seu coração, C, com toda a sua alma, A, K, com toda a sua força, F, com todo o seu entendimento, E, café. Você deve amar o Senhor com toda a sua força, com sua alma, sua força, seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Pronto, Jesus fala assim: pronto, eu não preciso te ensinar mais nada, eu não preciso trazer mais nenhuma informação para você. Eu vejo que você tem todas as informações, você respondeu corretamente. Duas questões que nós temos que levantar aqui, irmãos, antes de debruçarmos o texto. Primeira questão: é mentira de Satanás que você precisa se amar mais para amar o próximo. É mentira do inimigo que você precisa se amar mais para amar o próximo. Quando Deus manda a gente amar o próximo como a nós mesmos, Deus já definiu que o ser humano se ama demais. O ser humano não precisa se amar mais ainda. Nós já nos amamos muito. E nós nos amamos muito porque todas as nossas coisas são muito mais importantes. Nós amamos demais o nosso sofrimento. Nós amamos demais as nossas lutas. Nós amamos demais a nossa opinião. Nós amamos demais o nosso jeito de viver. Nós amamos demais a nossa visão. Nós sempre estamos nos amando. Na verdade, o Evangelho é um compromisso de nós amarmos a nós mesmos e amarmos mais a Cristo. Amém? Amém? Porque eu vejo tantos irmãos, nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, dizendo: olha, infelizmente eu não posso ajudar, eu não posso amar, porque eu tenho que cuidar melhor de mim, que eu tenho que valorizar mais de mim. E essa sede de se valorizar, de se cuidar, de se amar, nunca chega ao fim, nunca chega ao final para sobrar tempo para amar o próximo. Segunda questão, meus queridos e amados irmãos, que nós devemos tomar desse texto: qualquer pessoa que esteja minimamente em contato
com a Bíblia. Qualquer pessoa que esteja minimamente em contato com a igreja sabe qual caminho deve ser. Na verdade, meus queridos irmãos, quando nós estamos aqui na igreja, nós viemos aqui domingo a domingo, culto a culto, estudo a estudo. Na verdade, nós viemos aqui para crescer em conhecimento e reforçar aquilo que o Senhor já nos ensinou. O caminho está diante de nós. O apóstolo João nos ensina, na sua epístola de João, que o Espírito nos ensinaria todas essas coisas. Então, na maior parte do tempo, meus amados irmãos, o Espírito sempre está reforçando por intermédio dos outros servos, reforçando por intermédio da palavra as verdades que Ele já depositou no seu coração. Quantas vezes, meus amados irmãos, depois que você aceitou Jesus como Salvador, você tem diante de você uma decisão, e você sabe que é errado, mas você não sabe por que é errado, você não sabe justificar por que é errado, e você, por causa do temor do Senhor, não toma essa decisão errada, mas aí com o passar do tempo você vai caminhando com Cristo e descobre por que você sabia que aquele negócio era errado. Deus deixa tudo claro para os seus servos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí, esse homem, querendo se justificar, e aqui começa o ponto da nossa pregação. Nosso problema, meus amados irmãos, não é saber o que Deus quer para nós. Nosso problema, meus queridos irmãos, não é saber qual que é a vontade de Deus para nós. O que a Bíblia está dizendo para nós. Nosso problema, meus amados e queridos irmãos, é que na caminhada cristã nós estamos sempre querendo nos justificar das omissões que nós estamos fazendo diante do reino. Nós estamos querendo sempre nos justificar diante das desobediências que nós fazemos diante do reino. E ele pergunta uma pergunta capciosa. Eu entendi, Senhor, que amar a Deus não tem como negociar, mas como que eu devo? Quem é meu próximo? Quem eu devo amar? Quem é essa pessoa que eu devo dedicar força, que eu devo dedicar amor? E no primeiro século, meus queridos irmãos, como acontece hoje, as pessoas acreditavam que o próximo de um judeu só poderia ser outro judeu. Que o próximo de um judeu só poderia ser outro judeu. Que o próximo de alguém só poderia ser alguém que estivesse na mesma fé que ele. Não era classificado como próximo aquele que estava em uma situação de fé diferente da dele. E aí, meus amados, nós vamos caminhando e vemos que hoje em dia tem muitas pessoas que mas fulano não é um santo, fulano não é crente, e nós vamos tentando desclassificar aquelas pessoas que deveriam ser alvo da nossa misericórdia e graça. E aí Jesus começa a responder uma questão, e Jesus responde essa questão com uma parábola. E a parábola os irmãos conhecem muito bem. O verbo aqui aplicado é o verbo descer e faz todo sentido. Jerusalém está aproximadamente a 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, e Jericó está a 400 metros de altitude em relação ao nível do mar, e havia estradas muito menos conturbadas para se passar, mas o contorno era muito maior, e a estrada que descia de Jerusalém direto a Jericó era uma estrada cheia de curvas, era uma estrada sinuosa, era uma estrada perigosa, porque apresentava vários caminhos para que o ladrão pudesse se esconder, para que o inimigo pudesse abordar os viajantes. E conta essa história que um cidadão precisou descer de Jerusalém em direção a Jericó, e no meio dessa descida ele foi surpreendido por ladrões, e os ladrões bateram nele, os ladrões espancaram ele, os ladrões forçaram ele de várias maneiras, levando tudo que ele tinha, e também levou as roupas. E aqui, meus amados irmãos, hoje em dia não faz muito sentido um ladrão roubar a gente, levar as roupas, porque roupa é um artigo hoje barato, se você comprar no lugar certo, né? Existe dinheiro para gastar com roupa, milhões e milhões, você decide, mas esse roupa é um artigo barato, você consegue se vestir bem, com 100 reais você consegue se vestir bem e está tranquilo. Não falo seguir a moda, não falo andar na grife, mas você não anda nu com 100 reais
tranquilamente. Você consegue um par de sapatos humilde, uma calça humilde, uma camiseta humilde, uma roupa de baixo humilde, você está muito bem com 100 reais. E se você for no brechó, você se veste ainda com menos do que isso. Muito bem, esse homem rouba-se as roupas dele, porque a roupa era um artigo valioso e dava, mesmo a roupa manchada de sangue, dava para se vender naquela época. E esse homem fica lá, semi-morto, parado pelo caminho. Vem depois disso, um tempo que nós não sabemos, vem depois disso, um sacerdote descendo de Jerusalém para Jericó, e esse homem passa de largo e deixa aquele outro homem caído no chão com suas feridas. Vem outra pessoa, e Jesus vai usar aqui uma degradação, ele vai diminuindo o grau de importância das pessoas que vão passando. Agora vem um levita, alguém inferior ao sacerdote, e esse levita novamente vem e passa de largo, passa de longe, deixando aquele homem ferido. Toda a plateia de Jesus, irmãos, esperava agora que Jesus apresentasse um escriba, que Jesus apresentasse um bom judeu, que Jesus apresentasse um servo do templo, que Jesus apresentasse um soldado da guarda sacerdotal. E Jesus choca a plateia dizendo o seguinte: olha, vem o sacerdote, vem o levita, e agora vem o povo que vocês menos amam, agora vem o povo que nós temos mais atrito como nação, agora vem um povo que nós não desfrutamos de comunhão. Vem passando um samaritano, e esse samaritano passando, vê aquele homem ferido e chega perto dele, e olhando as feridas dele, se compadece daquele homem. E esse homem samaritano pega o homem ferido, lava as feridas dele com óleo, desinfecta as feridas com vinho, coloca sobre o cavalo dele, sobre o jumento, sobre a cavalgadura dele, leva esse homem até uma hospedaria, deixa o homem na hospedaria, paga um dinheiro para esse homem, 2 denários, indicando que esse samaritano não ia demorar em voltar, porque 2 denários era mais ou menos o preço de 2 ou 3 hospedagens na hospedaria. E fala assim: se por acaso você gastar um pouco mais do que eu te dei, quando eu voltar você me apresenta as contas que eu restituirei o dinheiro que você gastou. E aí Jesus vira para esse escriba, para esse doutor da lei, e pergunta: quem é que agiu de misericórdia? Quem foi o próximo desse homem? Na verdade, quem foi o próximo desse homem? E esse homem, meus amados irmãos, com o passar do tempo você vai olhando para a Bíblia e vai vendo que a linguagem explica muita coisa. Esse homem não tem coragem de computar um fato bom, não tem coragem de computar um fato honroso a um samaritano, e ele não pronuncia a palavra samaritano, ele pronuncia a palavra: ah, Senhor, aquele que agiu de misericórdia, aquele outro homem lá que eu não vou citar, que foi o próximo desse homem. E Jesus chega e diz para ele: vá e faça o mesmo. E aqui, meus irmãos, nós vamos definir uma questão, porque se você ler um pouco a Bíblia, você sai mais ou menos, mas se você ler um pouco mais a Bíblia, você sai um pouco melhor. Onde que eu quero dizer? Esses dias eu estava vendo alguns vídeos na internet, e as pessoas falando assim: está vendo? As parábolas de Jesus servem para fechar os olhos das pessoas. Jesus não usava parábolas para que as pessoas entendessem, Jesus usava parábola para que as pessoas não entendessem. Só os eleitos, os escolhidos deveriam entender, baseados em Mateus capítulo 13, dizendo que Jesus contava parábolas para que as pessoas ouvindo não crescem, vendo não acreditassem. Mas, meus amados irmãos, se você ler o contexto todo, o completo que Jesus quer dizer é o seguinte: eu conto parábolas, e aqueles que desejam entender me buscarão e vão entender. Essa parábola é extremamente clara, todo mundo entendeu o sentido, o samaritano ou o escriba entendeu o sentido. Então é um termo mais completo. Jesus conta parábolas para que as pessoas entendam, Jesus conta parábolas para aqueles que não querem entender e não entendam, Jesus conta parábolas para que a mensagem dele seja propagada. Todo mundo entendeu a visão que Jesus queria passar. E aqui, meus queridos irmãos, para nós vai mais uma lição. Existem termos difíceis na Bíblia.
Existem textos que vão desbruçar sobre a nossa vida e nós vamos estudar e talvez não cheguemos a um consenso. Mas pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo, esses textos são a minoria. Pela graça, pela vontade do Senhor Jesus Cristo, esses textos não estão na completude da palavra de Deus. Se nós pudéssemos catalogar, talvez eles seriam um dízimo de toda a palavra do Senhor, porque Deus quer ser entendido, Deus quer ser claro, Deus quer que nós entendamos a vontade dEle. E o que isso quer dizer? É que na maior parte das vezes, uma leitura simples nos revela o que nós precisamos entender para ter uma vida santa. E aí o nosso Senhor Jesus, o apóstolo de todos os apóstolos, começa a contar essa história, nos fazendo lembrar de uma questão. Existem vários pessoas perdidas, várias pessoas feridas ao nosso lado, que precisam da nossa ajuda. E você sabe o que é interessante, meus queridos irmãos? Que essas pessoas que estão feridas ao nosso lado, as necessidades do reino que estão feridas, que estão defasadas ao nosso lado, não vão pedir ajuda. As necessidades que estão ao nosso lado não vão vir acompanhadas com uma voz de Deus dizendo: irmão Lael, sempre irmão Lael, não vão vir dizendo: venha e me ajude. As necessidades que vão aparecer diante de nós, irmãos, não vai vir com uma ordem de Deus dizendo: vá e faça. Não vai vir. E eu vou provar para vocês em 3 textos. O primeiro texto é o samaritano. O segundo texto é Mateus capítulo 25, dizendo que as pessoas no grande dia ficarão surpresas. Surpresas como: Senhor, quando nós te demos pão, quando nós curamos suas feridas, quando que nós te visitamos? As pessoas não sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. E Deus falou assim: vocês fizeram quando vocês atenderam a minha obra, o meu necessitado, o meu pequeno. Vocês fizeram quando fizeram isso. Isaías capítulo 3 nos ensina que Deus não chega para Isaías. Deus fala para o vento: quem eu vou enviar? Quem é que eu vou mandar? Quem eu vou fazer? Quem vai ir por mim? Isaías, constrangido pela necessidade de: Senhor, se o Senhor não está mandando, eu vou, eis-me aqui. Você sabe o que é interessante para esse texto, meus amados irmãos? Se nós tivéssemos alguns repórteres e pudéssemos entrevistar o sacerdote e pudéssemos entrevistar o levita no final do caminho que chegasse de Jerusalém a Jericó, no final do caminho, quando chegasse a Jericó, alguém chegasse e falasse assim: senhor sacerdote, por favor, deixa eu falar uma coisa com você, vem cá, eu gostaria de saber, eu fiquei sabendo que existe uma pessoa caída no caminho, existe uma pessoa parada no caminho, o senhor poderia justificar para mim porque o senhor viu essa necessidade diante dos seus olhos e passou de largo? Talvez nós tenhamos resposta sim. E existe uma resposta que não cabe, tá, irmãos? Se irmãos forem ver os comentários da Bíblia, os irmãos vão ver que o sacerdote talvez se esquivou do homem porque não queria se contaminar. Mas o texto deixa bem claro que o sacerdote saiu de Jerusalém para Jericó. Isso quer dizer que ele já tinha acabado o seu trabalho sacerdotal. Uma coisa que nós temos que entender, meus amados irmãos, que a gente, quando fala de sacerdote, só um parênteses aqui, a gente lembra só de Arão. Mas Arão teve muitos filhos. Arão teve muitos filhos mesmo. E quando a gente olha para o século onde Jesus está no templo, era mais ou menos assim: no dia que o sacerdote tivesse que apresentar sacrifício diante do povo, fazia-se um sorteio entre os sacerdotes. Escolhia o sacerdote do ano, que não era com muita frequência. Esse sacerdote entregava o seu ofício e voltava para sua casa. Possivelmente ele nunca mais seria chamado ao ofício sacerdotal de novo. Vivia uma vida para servir uma ou 2 vezes. Então esse homem que estava em Jerusalém já havia cumprido o seu ministério, estava voltando para casa e a contaminação não é uma desculpa. Mas alguém chega para ele e pergunta assim: deixa eu falar para você, ô sacerdote, por que você não ajudou? Por que você não se ofereceu? Por que você não se compadeceu? E talvez nós ouviremos desculpa mais ou menos assim: olha, eu entendi da parte de Deus que isso não faz parte da minha chamada. Olha, eu tenho que dizer para você que eu já servi muito e agora não é mais tempo de servir. Olha, eu tenho que dizer para você que eu nem sei porque aquela pessoa está nesse estado e vai que eu me envolvo num problema que eu não fui chamado. Há sempre desculpas para não servir. Há sempre desculpas para não ajudar. Se a gente entrevista o levita,
Se a gente entrevista o levita, irmãos, talvez o levita diz o seguinte: olha, eu não sei, pode ser que enquanto eu estivesse ajudando ele, os inimigos viessem me atacar, e eu fiquei com medo de ser atacado enquanto eu ajudava e resolvi não ajudar. Ou talvez ele escutasse assim: eu sou uma pessoa tímida, eu não sei o que ele ia falar de mim quando eu me aproximasse diante dele para lhe ajudar, então eu resolvi, para preservar ele, eu resolvi, por causa da minha timidez, não ajudar, e passei de lado. Eu ouvi uma frase, irmãos, quando eu era muito novo, e com o passar do tempo essa frase vai tornando cada vez mais viva. Uma vez eu ouvi um pastor ministrando dizendo o seguinte: o reino de Deus nunca, a obra no reino de Deus nunca vai ser feita pelos mais capacitados. A obra no reino de Deus nunca vai ser feita por aqueles que Deus mais abençoou. A obra no reino de Deus nunca vai ser feita por aqueles que Deus deu mais dons. E isso foi me espantando. Ele diz: a obra do reino de Deus sempre vai ser feita por aqueles que mais se dispõem. E quando a gente fala de disposição, nós não estamos abrindo mão do caráter. Meus queridos e amados irmãos, nesse exato momento, eu consigo listar pelo menos uma dúzia, eu consigo listar pelo menos uns 20 pessoas que estão muito mais capacitadas do que todos nós aqui, que são muito mais talentosas que todos nós aqui, e nesse exato momento, ele não está executando a obra de Deus, porque tem desculpas para não olhar para o ferido, tem desculpas para não olhar para o necessitado, tem desculpa para não olhar para as demandas que Deus tem esfregado diante dele. Deus é soberano, mas o irmão que estava ocupado demais não pôde ir e o culto não foi feito. Deus é soberano, mas a irmã que é tímida demais não quis falar e a pessoa ficou com fome. Deus é soberano, mas a pessoa que estava ocupada demais não quis orar e o livramento não foi dado. Deus é soberano, mas a soberania dele, ele resolveu, pela sua grande misericórdia e graça, para nos galardoar no fim da história, resolver não falar para nós algumas coisas e simplesmente expor a necessidade, para que a gente se compadeça, se aproxime e atenda segundo a bondade dele. Quantas vezes, irmãos, nós vamos passar perto daquilo que Deus queria que nós ajudássemos, daquela pessoa que Deus queria que nós pregássemos, daquela necessidade que Deus queria que nós atendêssemos, e nós vamos passar de largo, e vamos passar de largo com uma consciência tranquila, e vamos passar de largo com uma consciência sem muita culpa. As secas do Espírito Santo, as sussurros do Espírito Santo vai falar no nosso coração, mas nós vamos apaziguar com a nossa responsabilidade, nós vamos apaziguar com a nossa teologia, nós vamos apaziguar com a nossa rotina, e vamos seguir de lado, e os feridos ficarão pelo chão. De outro lado, irmãos, vem um sujeito. Irmãos, se os irmãos lerem o livro de Levítico, os irmãos vão ver que em Levítico, um sacerdote, um levita, tinha a preparação mínima de primeiros socorros. O preparo estava lá. Um sacerdote tinha capacidade de identificar doenças. Um sacerdote tinha capacidade de identificar pessoas vivas e mortas. O levita, que era auxiliar de sacerdote, também tinha essas recomendações. E aí vem um sujeito que não tem todo o conhecimento da lei, vem um camarada que não tem todo o conhecimento dos rituais sacerdotais e resolve se aproximar daquele ser humano, resolve se aproximar e ver que aquilo não era um corpo que tinha vida ainda, e se compadece. Não existe misericórdia de longe. Não existe misericórdia de longe. Não existe ajuda de longe. Não, irmãos, a coisa pior que pode existir na vida de um ser humano é achar que as contribuições dele são suficientes para o reino avançar. Existem pessoas, irmãos, que vivem desse jeito. Ele oferta, ele dizima, ele faz do jeito que ele acha com o dinheiro dele e acha. Irmãos, não existe amor real quando você não se aproxima das pessoas, não se aproxima da obra, não se aproxima das necessidades do reino que são impostas. Tem que estar perto, meus irmãos, tem que estar junto para poder ver o amor de Deus brotar em corações. Quantos irmãos, meus amados, nós estamos vivendo no século
que as pessoas não querem se relacionar. Nós vemos no céu que as pessoas querem ajudar de longe. Ninguém quer olhar no olho, ninguém quer pegar. Precisa estar próximo para que o amor de Deus flua. Esse homem, irmãos, resolveu atender uma necessidade que ninguém mandou ele atender. Se esse homem passa de largo, meus amados e queridos irmãos, se esse homem passa de largo, ninguém o acusaria. Se esse homem passa de largo, irmãos, ninguém ia o condenar. Mas como Davi fala com o rei Saul, disse assim: olha, eu não tinha obrigação nenhuma de salvar uma ovelha morta da boca do urso e do leão, mas eu achei uma situação muito humilhante para a pobre ovelhazinha ser despedaçada e nada acontecer. Eu fiz algo em favor daquela ovelhazinha. E por que Deus exige isso de nós, irmãos? Por que Deus exige isso de nós? Deus existe em nós, irmãos, porque Ele renunciou a tudo para curar as nossas feridas. Deus exige isso de nós porque Ele renunciou a tudo para nos fazer de mortos vivos. Deus exige isso de nós, que Ele gastou tempo, gastou saúde, gastou tudo. Gastou tudo. Tudo que você pode pensar que uma pessoa pode gastar, Jesus gastou em favor de nós. E Ele pede que nós gastemos em favor do reino dEle. E aí, meus amados irmãos, nós vamos aprender, irmãos, que nós precisamos de dinheiro. Nós temos necessidade de dinheiro. Mas você vai aprender, irmãos, que dinheiro é a coisa que Deus menos precisa na obra dele. Menos precisa. Irmãos, existem fundos bilionários aí parados. Que se Jesus quisesse, Ele movimentava e pá. Mas antes de mexer no fundo, Jesus quer um monte de tempo, dedicação, renúncia, paciência. É o que Deus quer de nós. Quer de nós. Hoje, estudando a escola bíblica dominical, irmãos, por sinal, um tema muito interessante. Às vezes nós caímos na lábia do diabo. O diabo chega para Deus e apresenta um argumento que foi frustrado na vida de Jó, mas às vezes vale em nossa vida e nós aceitamos isso. O diabo chega para Jó e fala assim: Senhor, é proporcional. Ele tem, ele faz. Ele tem, ele faz. Ele tem, ele faz. Ele tem riqueza, ele tem família, ele tem amigos, ele te serve por conta disso. Se ele não tivesse, ele não te servia. Aí perde tudo, vem pro segundo round, chega diante de Deus. Ah, Deus, ele tem saúde. Ele faz porque ele tem saúde, perde saúde e continua. E aí qual que é o detalhe? Nós às vezes estamos no argumento do diabo: Senhor, se o Senhor me der mais dinheiro, Senhor, eu vou ajudar. E aí o dinheiro vai vir e você vai continuar do jeito que está. Senhor, se o Senhor me der mais saúde, eu vou fazer. A saúde vai vir e você vai continuar do jeito que está. Senhor, se o Senhor me der mais amor, eu vou fazer. Não vai vir amor, porque o amor vai ser derramado enquanto a gente faz para ser Senhor, Senhor, Senhor. E Deus vai falar assim: não, meu filho, eu posso dar tudo. A sua inércia não vai sair, porque o necessitado vai continuar do seu lado. A obra vai continuar parada e você vai passar de largo, porque você definiu padrões para si mesmo. Irmãos, eu ponderei muito. E aí, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. E eu tenho convicção dessa palavra. E agora, vamos lá, continuar uma coisa. Eu tenho absoluta certeza. Que cada um de nós, sem eximir nenhum dos CPFs está aqui, Deus já escancarou necessidades do reino. Deus já escancarou problemas diante de você. Deus já pôs diante de você pessoas, situações que precisam de ajuda. E você simplesmente, por causa de definições do seu coração,
por causa de medo, por causa de timidez, por causa de um monte de coisas que não dá para listar, simplesmente teve paz e passou de lado. Deus é misericordioso conosco, mas a história vai se repetir e você precisa se posicionar de maneira diferente, porque nós temos uma missão: sermos parecidos com Jesus. Irmãos, uma das coisas que mais me assusta no reino do Senhor é quando você está conversando com um crente sobre as necessidades do reino de Deus, e ele simplesmente olha para você, ou olha para outro e fala assim: deve ser sua chamada, deve ser porque Deus te escolheu para isso. Deve ser, não, meu querido amado irmão, se as necessidades estão chegando diante de nós, é porque nós temos que nos envolver com elas, para que os feridos sejam sarados. Os feridos sejam sarados. Os feridos sejam sarados. Os feridos sejam sarados. Que em nome de Jesus, nessa noite, nós nos arrependemos de todos os momentos que o reino de Deus, de todas as maneiras que as pessoas bateram diante de nós, de todas as maneiras, irmãos, que as necessidades da nossa igreja foram esfregadas no nosso rosto, e nós simplesmente, irmãos, consideramos ocupados demais, tímidos demais, acima disso demais, superiores a isso demais, capacitados demais, ocupados, sei lá, e simplesmente passamos de lado. E que no futuro, meus amados irmãos, Jesus venha e nos faça se prostrar diante dos feridos, se prostrar diante das necessidades, gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa força, a nossa integridade, e trazer vida aos que estão mortos. Para concluir, os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Agora, irmãos, existe uma questão. Enquanto eu estava ali, meus amados irmãos, eu estava perguntando para Jesus. Falei: Jesus, a terceira parte da mensagem é evangelística, mas não tem pessoas para ouvir. Talvez aqui as pessoas serão tocadas pela transmissão. Eu falei: Senhor, então eu vou pegar as duas primeiras partes, né? A primeira parte, nós não deixamos as necessidades passar e atender, lembrar que o Senhor fez tudo por nós, e a terceira parte fica para depois. Mas você sabe qual que é, irmãos, a terceira parte dessa pregação que eu te concluir nessa noite? É que talvez você tenha sido um sacerdote da sua alma, tem visto a sua alma clamar por oração, tem visto a sua alma clamar por leitura bíblica, tem visto a sua alma clamar por jejum, tem visto a sua alma clamar por mais paciência, tem visto a sua alma clamar por congregar mais, por servir mais, e você está passando de lado e deixando a sua alma perecer. Talvez você tenha sido um levita da sua alma, tem visto a sua alma clamar, e você está apresentando problemas para a sua alma. Aí eu não posso porque me falta dinheiro, ou alma, eu não posso porque me falta tempo, ou alma, eu não posso porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. Meu Deus do céu, alma, eu não posso porque a pia está cheia de louça. Meu alma, eu não posso porque eu tenho que escrever mais um relatório. E você está passando de lado da sua própria alma, e está deixando a sua alma perecer diante da fonte de vida que é Jesus. E nessa noite, meus amados irmãos, nós sejamos um bom samaritano para essa igreja. Que nessa noite nós sejamos um bom samaritano para o nosso bairro. Que essa noite nós sejamos um bom samaritano para as pessoas do nosso trabalho. Que nessa noite nós sejamos um bom samaritano para qualquer pessoa que cruze diante de nós. E que nessa noite nós sejamos um bom samaritano da nossa alma. E ouçamos o clamor dela. E atendemos, entregando a ela tudo que Deus tem para entregar. Soberano Deus, eterno Pai,
Eu quero nessa noite, meu Pai, te pedir perdão em nome do teu filho amado, em favor da minha vida, meu Deus, e em favor, meu Pai, desta igreja. Meu Deus, nos perdoa, meu Pai amado Senhor, em todos os momentos, meu Pai, que nós nos portamos como sacerdote, em todos os momentos que nós nos portamos como levitas, meu Deus, em todos os momentos, meu Pai, que nós simplesmente, meu Pai amado, deixamos passar tantas necessidades que o Senhor se expôs diante de nós. Em tantos momentos, meu Pai, que nós achamos que seria o próximo que deveria atender essa necessidade e simplesmente passamos, meu Pai amado Senhor. Meu Deus, venha, meu Deus amado Senhor, e nos perdoa, meu Deus. Quebra, meu Pai, o orgulho do meu coração, Senhor, meu Deus. Quebra o orgulho do coração dos meus irmãos, meu Pai amado Senhor, das minhas irmãs, meu Pai, e nos faça, meu Pai amado, se sentirmos humildes servos, meu Pai, socorros daqueles que precisam, socorros da sua obra, meu Pai amado Senhor. Meu Deus amado Santo, nos ajuda a confiar, meu Pai amado, na dispensação do seu amor, e nos ajuda, meu Pai, a atender, meu Pai, a necessidade da nossa alma, entregando, meu Pai, ela cada vez mais ao Senhor, meu Pai, produzindo cada vez mais frutos do teu reino, Senhor, meu Pai. Ó Deus, não nos deixa sair indiferentes, meu Pai, essa verdade, para a tua glória, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Agradecemos quem participou do culto online e queremos vê-los presencialmente aqui em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.